galerinha do segundo ano! Preparados para a nossa aula de geografia? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2. Exatamente, já trabalhamos o capítulo 1, falamos sobre paisagem, nananana. Agora vamos trabalhar o capítulo 2. As paisagens são transformadas. No capítulo 1, nós vimos que as paisagens poderiam ter coisas da natureza, lembra disso? Só coisas da natureza. E outras coisas construídas pelo ser humano. Lembram disso? Que eu até falei que a plantação foi feita pelo ser humano, ele foi lá, fez a plantação de feijão, a plantação de arroz, a plantação de milho. Lembram desses detalhes? Muito bem. Agora nós vamos falar sobre as paisagens são transformadas, quer dizer, elas são modificadas. Exatamente, uma paisagem, ela pode se transformar, ela pode ser modificada. Então, vamos ver o que o nosso livro está falando. Opa, uma cena! Nossa, que paisagem linda, né, gente? Olha, bem natural. Observe que aí não tem nada feito pelo ser humano. Olha só, que lindo! A formação rochosa, conhecida como Pedra Furada, foi esculpida pela ação do vento e da água, no município de Jijoca de Jericoacoara, estado do Ceará. Essa foto foi tirada em 2017, lá no Ceará. Então, essa pedra furada, porque tem um furo no meio da pedra. E quem fez esse furo não foi nenhum ser humano não, tá, gente? Foi o vento, a água do mar. Venta tanto. E aí, olha, claro, demorou muito, mas muitos anos para que esse fenômeno acontecesse. Que lindo, eu amei isso daí. Ai, que lindo essa paisagem. Então, vamos ver o que o nosso livro está nos dizendo. Eu vou ler e vocês vão acompanhar no livro de vocês a leitura. É importante. E depois da aula, vocês têm que ler novamente, hein? As transformações da paisagem podem ser causadas pela natureza e pelas pessoas. No caso da pedra furada, a transformação da paisagem foi realizada pela natureza, pelo vento e pela água. A natureza modifica as paisagens por meio da ação do vento e da água, das erupções vulcânicas, quando há, e dos terremotos, por exemplo. Então, se a natureza, o terremoto é um fenômeno da natureza. Se aconteceu um terremoto, claro que vai modificar aquela paisagem. Quando o vulcão está em erupção, ele também vai mudar a paisagem, porque aquelas lavas quentes e tudo transforma muita coisa. Mas aí é a própria natureza modificando a paisagem. Vamos. O ser humano transforma a paisagem de acordo com seus interesses e necessidades. Então, nós, seres humanos, também transformamos a paisagem de acordo com as nossas necessidades e com nossos interesses. Nós construímos ruas, construímos estradas para ir de um lugar para o outro, nós construímos moradias, nós construímos comércios, lugares de lazer como parques, nós construímos shopping, teatro, de acordo com as nossas necessidades e com os nossos interesses. Retirar a vegetação e canalizar o curso de rios são exemplos da transformação humana das paisagens. Então, retirar a vegetação, muitas vezes, infelizmente, o ser humano é um pouco egoísta, pensa nele, e acaba destruindo a natureza, achando que aquilo é melhor para ele. Mas nós temos que pensar bem. A gente tirar um matinho, uma coisa ou outra, é uma coisa. Agora, você destruir uma floresta, você destruir o pântano, gente, temos que pensar nisso, né? Temos que pensar muito. Mudar o curso de um rio, aí a gente tem que pensar muito, porque vai tirar o rio daquele trajeto dele, vai colocar para outro trajeto.
A gente tem que pensar nos animais, nas pessoas, como é que vai ser isso. Tudo isso pode ser feito com muita cautela, com muito estudo, com muita paciência. As fotos abaixo mostram as alterações da paisagem de um rio. Então, vamos lá. Essa foto aí, eu vou aumentar, muito bem. Estão vendo essa foto em preto e branco? Observe, olha o rio, fizeram a ponte para que possamos atravessar. Até aí tudo bem, né? Mas vocês podem ver que a água do rio está passando por debaixo da ponte. Essa foto é antiga, bem antiga. Rio Pinheiros, município de São Paulo, estado de São Paulo. Essa foto foi tirada em 1895. Nós estamos em 2020. Olha a grande diferença. Agora vamos observar uma outra foto. Olha, toda colorida, toda bonita, o rio, pontes, viadutos, estradas, vários prédios, construções. Olha, vamos ver o que a legenda nos diz. Rio Pinheiros, Rio Pinheiros e Rio Pinheiros, gente. Gente, é o mesmo rio. Mesmo rio. Município de São Paulo, no estado de São Paulo. Essa foto já foi tirada em 2015. Olha a observação aí. A outra em 1895. Essa já é em 2015. Muitos anos depois, observe o que o ser humano fez nessa paisagem aí, a transformação dessa paisagem. Agora vamos lá. O ser humano construiu muitas coisas, modificou muito essa paisagem que estava tão natural. Bumerangue. Quando vem o bumerangue, é algo que nós vamos fazer relacionado à cena que abre a unidade. Essa unidade 5 de geografia tem uma cena que abre essa unidade. Então, nós temos que retornar na cena. Vamos lá, retornar na cena, fazer nossas observações para podermos responder. Então, observe essa cena que tem várias coisas naturais, né? Que é uma praia, tem montanha e tudo. Tem uma construção, uma cabaninha de madeira construída, mas pouca coisa. E foram levados objetos também nesse momento. Mas quando o pessoal sair da praia, eles vão levar esses objetos para suas casas, vai ficar só a cabana de madeira lá. E espero também que levem todo o lixo produzido para a casa deles também, para depois descartar esse lixo. Não vai deixar lá na praia, na natureza. É bom falar, né, gente, que tem gente que esquece disso. Observe a imagem de abertura da unidade. Que transformações foram feitas pela ação dos seres humanos na paisagem? Quais foram? Nós já falamos sobre isso na primeira aula. Na primeira aula de geografia dessa unidade, nós falamos muito sobre isso. Aí vocês agora vão falar. Em sua opinião, por que essas transformações ocorreram? Por que houve essas transformações? Em sua opinião, é o que vocês acham. Depois disso, nós vamos fazer outra atividade. As paisagens se transformam, mas alguns elementos permanecem. Por exemplo, lá do rio que nós estávamos estudando. O rio estava passando ali na cidade ainda, né? Permaneceu, mas a transformação, foi imensa. No lugar onde vive, as pessoas estão constantemente construindo novos elementos e alterando outros. Então, a pessoa altera, muda, modifica, constrói outros. A paisagem é transformada ao longo do tempo. Então, o ser humano ele vai transformando, mudando a paisagem conforme a necessidade deles. Conforme o número da população vai aumentando a população, tem que construir mais moradias, tem mais comércios, tem que ter mais vias públicas, né? Estradas, avenidas, várias coisas são construídas. Mesmo com as mudanças que ocorrem na paisagem, podemos encontrar elementos que permanecem ou que sofrem poucas alterações, ajudando a contar a história do lugar. Então, tem coisas que permanecem ou sofrem poucas alterações
devido à necessidade do ser humano de mudar a paisagem. As fotos a seguir mostram a Praça do Ferreira, no município de Fortaleza, estado do Ceará. Em duas épocas diferentes, parte da paisagem sofreu transformação, mas alguns elementos permanecem. Então, nós vamos observar a Praça do Ferreira, que fica lá no estado do Ceará, em Fortaleza. A primeira foto, olha, já indica que é bem antiga essa foto aí, né, gente? Em preto e branco ainda, ó. Praça do Ferreira, em 1935. Olha quanto tempo. Observe bem essa foto antiga, a praça, os prédios ao entorno da praça, a vegetação, o relógio. Observem tudo. Muito bem. Agora que vocês observaram, vamos ver a curiosidade. Você sabia? As funções das construções podem mudar. Função é para o que ela serve. Então, se hoje ela serve para algo, amanhã ela pode servir para outra coisa. A função de uma construção que permanece na paisagem pode mudar com o tempo. Por exemplo, uma fábrica ou uma moradia pode ser transformada em um museu. Era uma moradia, era uma fábrica e pode ser transformada num museu. A casa onde o escritor brasileiro João Guimarães Rosa viveu quando era criança ainda existe, mas hoje mudou de função e é um museu. Então, a casa dele virou um museu. Olha lá. Ah, que lindo, né, gente? A casa, eu achei linda. Agora, como ele é uma pessoa importante, né, ficou na nossa história, aproveitaram a casa dele e fizeram um museu com as coisinhas dele, com todo o trabalho dele artístico. Ó, Museu Casa Guimarães Rosa, município de Cordisburgo, estado de Minas Gerais. Essa foto foi tirada em 2018. Muito interessante. Nós temos também um caso de transformação aqui próximo a gente. Próximo por quê? Nós moramos em Jacarepaguá. Então, lá em Bangu, tinha uma fábrica. E eles, depois de muito tempo, essa fábrica virou um shopping também. Então, vamos lá. Vamos ver o que diz a nossa aqui atividade. Então, nós já percebemos que algumas coisas podem ter sido construídas para uma finalidade e com o decorrer do tempo, elas vão virar outras coisas. Leia o trecho de um poema e responda. A rua diferente. A rua diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformaram. Então, olha só. Aqui está dizendo que os vizinhos, as pessoas que habitam nessa rua, que moram nessa rua, que residem nessa rua, não se conformaram com essa mudança. Quais mudanças são ocorrentes nessa rua, gente? É nessa rua aí, ó. Tem que ler. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada, os vizinhos não se conformaram. Então, vamos escrever quais mudanças estão ocorrendo nessa rua. As mudanças descritas no texto são resultados da ação da natureza ou das pessoas? Através do texto e através da ilustração desse texto, vocês têm condições de responder essa pergunta. As mudanças descritas no texto são resultado da natureza ou das pessoas? Quem estão fazendo essas mudanças? A natureza ou as pessoas? Acesse a atividade interativa, mudanças na paisagem e responda. Em sua opinião, por que houve mudanças na paisagem apresentada pela atividade? Então, vocês vão acessar a atividade interativa e vão ter que dizer, em sua opinião, por que houve mudanças na paisagem apresentada pela atividade?
Essas mudanças acontecem pelo trabalho das pessoas ou pela ação da natureza? Será que essas mudanças acontecem pela ação da natureza ou pelo das pessoas? Então, vamos lá. Vamos ver o que nosso livrinho está falando. Vou colocar assim para vocês poderem escutar, ó. Vamos iniciar? Ó, mudanças na paisagem. Aí vocês vão acessar o nosso livro interativo e vão completar com essas palavrinhas que estão aí. Depois dá para ver a resposta. Viram? A tia colocou um pouquinho que é para vocês poderem entender o que é legal acessar essas atividades. Aí vocês vão poder fazer direitinho. Muito bem? Viram? Isso aí. É uma pequena degustação do que vocês podem encontrar lá. Após isso, vocês vão poder responder o que está perguntando aí no nosso livro. Agora, nós vamos observar essa paisagem antiga. Essa foto foi tirada em 1911, há muito tempo atrás. Ela está até em preto e branco, mas tem que observar os detalhes. A foto mostra parte da cidade do Rio de Janeiro em 1911. Gente, é a nossa cidade, imagine. Olha só como era. Isso daí tá na orla. A orla é beira-mar, tá, gente? Olha só, vamos observar bem. Olha só, cadê o calçadão? Não tem. Tem até vegetação. Olha, gente, olha o tipo de moradias. Hoje nós encontramos vários prédios na orla, né? Muito bem. Já vimos tudo isso? Compare as paisagens. Já olhamos essa paisagem. O que mudou na paisagem desse lugar com o passar do tempo? Olha aí. Agora, é o mesmo lugar, gente. É a mesma paisagem, com todas as mudanças. A foto mostra o mesmo lugar em 2014. Então, a gente observou a primeira foto. Agora, estamos observando como está hoje. É o mesmo lugar, olha. É o mesmo lugar. Observe. Agora, a mudança. Viram? Olha a quantidade de construção. O tipo de construção. Observe lá as montanhas no fundo. É um detalhe importante. Essa montanha. Ó, a quantidade de moradias nessa montanha. Olha só, as pessoas construíram até na montanha. Então, o que as pessoas fizeram? Transformar essa paisagem natural. Para construir, eles arrancaram toda a vegetação deste lugar para fazer essa construção. Será que eles pensaram nos animais que viviam ali? Será que eles pensaram no tipo de vegetação que tinha ali? Será que eles fizeram um estudo para ver se isso seria o melhor do momento? Olha a quantidade de prédios, esses prédios imensos. Olha, então a gente tem que olhar tudo. O que mudou na paisagem desse lugar com o passar do tempo? Vocês vão, tem muita coisa que mudou, né, gente? Vocês vão relacionar algumas. Quais elementos permaneceram na paisagem? O que tinha na paisagem antiga que permaneceu na paisagem atual? O mar continua no mesmo lugar, né, gente? A montanha também, mas ela sofreu algumas modificações. Os elementos que permaneceram na paisagem são naturais ou culturais? Quer dizer, são elementos da natureza ou elementos construídos? Ou os dois? Será que tem os dois? Será que ainda existe alguma coisa que foi construída naquela época na paisagem atual? Será? Vamos jogar. Jogo dos trajetos. Você estudou que a paisagem se transforma ao longo do tempo. Então, com o tempo, a paisagem vai se transformando. Ela pode ter uma ação da natureza, que nem a pedra furada, por causa do vento e da água que modifica, os terremotos que modificam, a ação vulcânica também, né? Pode mudar e outras coisas mais. E também a transformação feita pelo ser humano.
No tabuleiro do jogo dos trajetos, alguns elementos da paisagem também serão alterados. Olha que legal! Destaque do encarte 1, as representações do cinema e do condomínio de prédios. Em seguida, cole essas representações nos locais corretos, conforme as mudanças na paisagem indicadas a seguir. Na Rua do Bem-te-vi, o teatro será reformado e ganhará nova função. Vai se tornar um cinema. Então, o teatro vai ter que sofrer uma obra, uma mudança para virar um cinema. Na Rua das Hortênsias, esquina com a Rua das Rosas, as casas antigas serão derrubadas e no lugar será construído um condomínio de apartamentos. Olha que legal! Mas será que as pessoas vão gostar disso? Será que a gente deveria também conservar o antigo, porque a história do lugar, a história da nossa vida, a história da nossa cidade, a gente também tem que... Nós também temos que ver isso, né, gente? Deixa eu ver. Aqui é a apresentação do encarte. É esse encarte aí, ó. Destaque as peças abaixo para colar no tabuleiro do jogo dos trajetos, de acordo com as orientações do box. Vamos jogar? Da unidade 5. Aí está o condomínio e aí está o cinema. Hoje eu vou deixar para vocês essa reflexão, né, gente? É uma reflexão. Sim, tio, o que é reflexão? Algo que nós temos que pensar. Nós temos que pensar. Nós estamos falando sobre transformação, sobre mudanças. E essas mudanças, gente, na nossa vida acontecem mudanças, mas na paisagem também. Nós temos que pensar se é realmente necessário essas mudanças. Nós precisamos de todas essas mudanças? Nós estamos calculando como que as coisas devem ser feitas? Essas mudanças estão sendo feitas de forma ordenada? Um exemplo é o Largo da Taquara, o lugar que nós vivemos. A cada dia mais constrói-se coisas, tem-se coisas, mas a cada dia mais as pessoas estão entulhadas umas nas outras. É trânsito, né? É correria. Nós temos que pensar e não destruir a natureza. Então é essa dica que eu deixo hoje para vocês. Vamos pensar numa maneira de mudar sim a paisagem, mas preservar a natureza. Então, bye! Até a próxima!